Oi, pessoal. Dando continuidade ao assunto de isomeria ótica, hoje nós vamos ver como é possível a determinação da quantidade de isômeros óticos que um composto ele pode apresentar. Então, vamos ver a partir de que expressão, a partir de que fórmula é possível a determinação desse número de isômeros. Então, nós temos aqui uma fórmula muito simples, utilizada para determinar a quantidade de isômeros óticos de um composto. Essa quantidade de isômeros óticos de um composto, ela vai depender da quantidade de carbonos assimétricos que o composto apresenta. Então, nós vimos que o carbono assimétrico, o carbono também chamado quiral, ele é aquele carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Então, identificando que existe um carbono quiral, um carbono assimétrico na molécula, essa molécula ela vai ser uma molécula assimétrica e essa substância ela vai apresentar, então, atividade ótica. Ela vai apresentar, então, isômeros óticos. Então, dependendo da quantidade de carbonos assimétricos que exista na substância, a gente pode ter um número aí considerável de isômeros óticos desse composto. Lembrando que sempre nós teremos um destrógeno, aquele que vai desviar o plano da luz polarizada para a direita, e nós teremos um levógeno, aquele que vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, essa fórmula aqui, o 2 elevado a n, vai justamente indicar isso. Então, o que é esse n? O N é exatamente o número de carbonos assimétricos que a molécula apresenta. Então, a gente vai ter aí a determinação do número de isômeros óticos, dependendo justamente do número de carbonos assimétricos que a gente tem na estrutura. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para que a gente possa determinar quantos isômeros óticos e quantas misturas racêmicas o composto vai apresentar. Lembrando que as misturas racêmicas, elas são a mistura, né? A mistura racêmica é a mistura de isômeros óticos na mesma quantidade molar, né? Na mesma concentração molar. Então, a gente vai ter a mesma quantidade do destrógeno e do levógeno, né? E essa mistura racêmica ela não vai apresentar atividade ótica. Essa mistura de isômeros, de antípodas óticos, não vai apresentar atividade ótica, não vai desviar o plano da luz polarizada. Justamente por quê? Porque o destrógeno, o ângulo de desvio do destrógeno vai anular o ângulo de desvio do levógeno. Então, a gente vai ter aí uma mistura sem atividade ótica. Então, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo e já está mostrado aqui que esse carbono, ele é um carbono quiral, ele é um carbono assimétrico. Por quê? Porque ele está ligado aqui a 4 grupos diferentes entre si. Então, lembrando, se o carbono ele tem que estar ligado a 4 grupos diferentes entre si, ele necessariamente precisa estar ligado por 4 ligações simples, por 4 ligações aqui simples, porque a estrutura dele vai ser tetraédrica, e aí a gente vai ter uma estrutura, inclusive, espacial aqui. Então, havendo aqui apenas um carbono quiral, apenas um carbono assimétrico, qual a situação, então, da quantidade de isômeros óticos que esse composto apresenta? Então, o N vai ser igual a 1, só tem um carbono quiral. Fazendo aqui, utilizando a expressão, a gente vai ter 2 elevado a 1, 2, então ele vai apresentar apenas 2 isômeros óticos. Então, esses 2 isômeros óticos, numa mistura equimolar, vai formar o quê? Uma mistura racêmica. Justamente o par de isômeros aqui forma uma mistura racêmica. Então, esse composto apresenta 2 isômeros óticos e uma mistura racêmica. Vamos ver o exemplo seguinte. Nesse exemplo aqui, já foram identificados 2 carbonos assimétricos. Nós temos 2 carbonos quirais, ok? Então, esses carbonos aqui estão ligados a grupos diferentes entre si, tá? Então, se existem 2 carbonos quirais, o N é igual a 2, e aí, utilizando a expressão, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4 isômeros óticos. 2 pares de cada isômero ótico vai formar as misturas racêmicas, então nós vamos ter 2 misturas racêmicas aqui nesse composto, ok? A isomeriótica ela também pode ocorrer nas cadeias fechadas, nos compostos de cadeia fechada.
Então, nós vamos observar a sequência de grupos que nós temos de um lado e do outro, né, e considerar aquele carbono em questão sendo ou não um carbono assimétrico, ok? E aqui eu já deixo uma dica. Se nós tivermos no composto, né, no composto de cadeia fechada, também a isomeria cis-trans, a dica é que o isômero trans, ele vai apresentar uma cadeia assimétrica. O isômero cis, não, tá certo? Então, se nós temos aqui, por exemplo, coloquei aqui do lado, se nós temos aqui, né, compostos de cadeia fechada que apresentem isomeria cis-trans, apresentem isomeria geométrica, a dica é que o isômero trans, ele vai apresentar uma molécula assimétrica, o cis não. O que significa que esse composto aqui, ele tem isomeria ótica, o outro não, tá certo? Então, aqui, assim temos que, visto o isômero cis não possui cadeia assimétrica, né, ele não vai desviar o plano da luz polarizado. Então, ele é inativo. Já o isômero trans, ele é ativo. Ele vai apresentar, sim, né, a forma levógera, a forma destrógera e vai formar, então, uma mistura racêmica, ok? Então, essa foi a finalização do conteúdo de isomeria ótica. Bons estudos a todos e até a próxima aula.